Alô, minha galera do sexto ano, bom dia para vocês. Vamos dar início à nossa aula nesta manhã. O nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre ângulos formados por retas. Mas antes de falar de ângulos formados por retas, nós queremos dizer para vocês que esse conteúdo você vai encontrar facilmente na unidade 2, mais precisamente na página 126. Dessa página 126, após a abordagem, vai ficar a dica do professor para que você possa executar bem os seus exercícios de aprendizagem na página 127. Esse exercício vai ficar como dica para aprendizagem. Você vai, obviamente, fazer o treino desse exercício e dúvidas que possivelmente virão, nós vamos estar trabalhando com essas dúvidas nos nossos plantões. Tá bom? Tranquilo? Vamos nessa, como de costume, lápis, caneta e borracha. Vamos nessa, meu sexto ano. É o seguinte, os nossos encontros passados, nós abordamos alguns conceitos básicos de matemática. E um deles nós falamos sobre ângulo, a figura representativa, o que seria um ângulo, como ele se comporta e os seus elementos. E desta aula passada nós falamos que ângulo é uma abertura de semirretas de mesma origem e um ângulo formado por essa abertura. E além do mais, nós falamos que dentro da região que abre o seu arco é uma região convexa e fora uma região não convexa. Lembrando também que nós falamos sobre as representações com relação ao conceito de segmento de reta e o conceito de semirreta, né? Nós afirmamos que o segmento de reta nós conhecemos, né? É um pedaço da reta, né? Então nós conhecemos aonde ela termina, aonde ela começa. Ela é um pedacinho da reta e no vídeo passado nós falamos sobre isso. Falamos também em segmento em semirreta, nós falamos em semirreta, né? E a característica principal da semirreta é que a gente conhece aonde ela começa, mas não sabemos aonde ela termina. Foi assim que aconteceu a nossa aula passada. E para hoje nós temos ângulos formados por retas. Eu queria que vocês percebessem aqui um conjunto de retas formada pelos seus conceitos, né? Formada pelos seus conceitos. Aqui dessa formação colocada por retas, nós temos alguns conceitos básicos que remetem à classificação das retas, né? A classificação das retas. E uma dessas classificações, a primeira que nós vamos ver, é o conceito da aula passada também, de retas paralelas. Eu queria chamar a atenção do meu aluno no sexto ano para o conceito de retas paralelas, né? Então, nós falávamos no nosso último encontro que esse conceito diz que são retas que permanecem a uma mesma distância uma da outra, né? Então, se isso acontece, você vai facilmente perceber aqui no plano que contém essas retas que a reta S ela contém uma mesma distância da reta R. Isso significa dizer, qualquer ponto aleatório que você pegue nessa reta aqui, ela vai ter uma mesma distância. Então, para esse conceito, nós vamos dizer que retas paralelas são aquelas retas em que permanecem a mesma distância uma das outras. Então, nós vamos dizer aqui que nesse caso aqui há um paralelismo. Então, eu posso dizer que a reta S ela é paralela à reta R. Por quê, professor? Porque permanecem a mesma distância. E aqui, continuando, nós vamos representar uma segunda, que é a reta perpendicular. O meu aluno vai lembrar do conceito de reta perpendicular. A perpendicularidade que nós estamos trabalhando aqui neste momento refere-se ao conjunto de retas, nesse caso duas, em que se interceptam em um único ponto. Esse ponto, quando ele é interceptado, ele forma justamente quatro ângulos de 90 graus. Eles saem exatamente quatro ângulos de 90 graus. Então, significa dizer, professor, que eu tenho aqui, ó, vem comigo, ó,
eu tenho uma reta U cortada por uma reta R. Aqui exatamente é o ponto de encontro. Aqui eu posso ter, professor, a representação na formação de 4 ângulos. Por isso que nós vamos afirmar que neste caso aqui, entre a reta R, aqui ó, observe aqui a reta R, há um encontro da reta R com a reta U, e neste ponto exatamente eu formo 4 ângulos medindo exatamente cada um 90 graus. O mesmo fenômeno acontece no encontro, né, na interseção da reta U, ainda na reta U, com a reta S. Quando isso acontece, você já sabe, eu tenho a formação de 4 ângulos exatamente iguais. Quando isso acontece, professor, nós vamos chamar de retas perpendiculares, né? Retas perpendiculares. E uma das últimas que nós vamos encontrar aqui é as retas concorrentes. Professor, o que é que nós falamos sobre retas concorrentes, né? Bem parecido com as retas perpendiculares, elas também se interceptam, né? Observem aqui comigo, vem para cá, ó. A reta R, ela tem um interceptar com a reta T. Nesse interceptar, ela também forma 4 ângulos, mas diferente da representação dos ângulos de 90 graus, chamados ângulos retos, eles não são todos os ângulos retos, né? Observem aqui que ele tem medidas diferentes, né? O que nós vamos ver aqui são que os ângulos opostos, né? Ou seja, um ângulo que está de frente para o outro, ligeiramente de frente para o outro, é exatamente igual. O que acontece com essa formação aqui também, ó? Observe que esse ângulo ele é igual ao outro, né? Os opostos. Então, nós vamos dizer que retas concorrentes, elas possuem um ângulo, elas possuem um ponto em comum, dá-se a formação de 4 ângulos exatamente na figura, mas que os ângulos opostos são iguais, tá? Os ângulos opostos são iguais. Então, nós vamos dizer que a reta R, ela é concorrente a quem? A reta T. Por quê, professor? Porque ela forma também a concentração de 4 ângulos, que estão aqui, mas não são todos iguais, apenas os opostos. E dessa maneira, a gente vai trabalhar com as retas perpendiculares, as retas paralelas e as retas concorrentes, né? E aí tem uma indicação para que você possa trabalhar tranquilamente aí, colocar em prática, colocar aí no seu dia a dia o exercício e suas habilidades na página 127. Boa sorte a todos, Deus nos abençoe, até a próxima.